orador será Gaston Astesiano, líder da equipe PPP do BID. Na Rota 2, teremos o painel Reciclagem de Ativos, elementos fundamentais para a avaliação e monetização de ativos de infraestrutura, com Federico Villa-Lobos, sócio de infraestrutura da Deloitte, e Eduardo de la Penha, sócio de infraestrutura para a América Latina de língua espanhola da Deloitte. Ótimo painéis para todos. Podem começar, por favor. Estamos aqui com a Pilar. A Pilar é da União Europeia, aqui do Brasil. Ela é líder dos esforços corporativos no Brasil. Temos também o senhor Noriyuki Yoshikawa, do Japão, também um parceiro estratégico da equipe de PPT do BID, que estamos trabalhando com o Japão, com a iniciativa de estrutura de qualidade já há mais de 10 anos, e para mim é um prazer interagir com os nossos convidados falando sobre a qualidade da infraestrutura na região. Temos aqui também Young Ko, também um parceiro estratégico do BID, e também, em particular, ele faz parte da equipe de PPT e participa do desenvolvimento das PPPs. E, por fim, mas não menos importante, Rosa Maria Blanco Ruiz, do Instituto de Crédito para a Exportação da Espanha. E agora eu gostaria de agradecer a todos pela sua participação nesse painel. Como eu dizia, o papel da participação desses parceiros e dos doadores é muito importante para essa região. Passamos o dia inteiro ontem e amanhã de hoje falando sobre os importantes projetos que devem ser preparados e falamos sobre o desenvolvimento da qualidade, da questão de financiamento por bancos. E gostaríamos de compartilhar neste painel qual é a visão e quais são as prioridades dos diferentes doadores desta região. E eu gostaria de começar com a Pilar. Você poderia compartilhar conosco quais são as principais linhas de prioridade aqui para o mercado? Muito obrigado, Gaston. Para mim é um prazer estar aqui com todos vocês, participando deste evento tão importante, que é o evento da PPP Américas 2021. Eu gostaria de começar dizendo que nós realmente gostamos de ser considerados um parceiro de desenvolvimento e não um doador. Estamos trabalhando em parceria com todos os parceiros de desenvolvimento. Portanto, eu acho que é muito importante porque há uma maneira diferente de colaborarmos com os nossos parceiros na área de desenvolvimento e também com os países parceiros com os quais trabalhamos cotidianamente. Estamos apoiando este evento através desse facility de transição de desenvolvimento. Aqui, este é um facility de região que foi lançado em maio de 2018, que tem o objetivo de lançar um desenvolvimento multidimensional envolvendo a Europa, América Latina e Caribe para fomentar o desenvolvimento dessa região. O conceito de desenvolvimento e transição é realmente significativo nessa região, onde muitos países estão atingindo um nível de renda maior, mas enfrentam muitos percalços. Nós temos essa ajuda através de grants ou de concessões, e estamos muito felizes de estarmos apoiando 2 projetos aqui no Brasil. Especificamente, um é aquele chamado Serviços do Trem Intercidades, que é um projeto que vai fornecer trens para 100 quilômetros conectando São Paulo e Campinas, e outro projeto é um projeto no estado de Santa Catarina para rodovias. Eu acho que são exemplos muito importantes da nossa contribuição ao projeto das PPPs, principalmente no Brasil, mas não são apenas os únicos projetos, porque esse facility de desenvolvimento e transição não serve apenas para a promoção de investimentos e PPPs. Para isso, eu gostaria de realmente mencionar que, atualmente, estamos focando bastante nas operações de blending. Ou seja, muitos participantes aqui conhecem esse facility de blending. Nós reunimos esses grants
essas concessões para criarmos mais alavancagem em cada uma das operações. Já vimos que essas operações mistas ou blended na região da América Latina e do Caribe são muito úteis e uma ferramenta transformadora, como tem sido o caso nos últimos anos. E tem sido um dos principais objetivos desse facility, que estão linkados à qualidade da infraestrutura nos países da América Latina, incluindo a eficiência energética, sistemas de energia renovável, transporte sustentável e redes de comunicação. Por exemplo, entre 2010 e 2020, o que é chamado de o Facility da América Latina, o LAIF, já apoiou 50 projetos completos estratégicos, chegando a um investimento de quase 14 bilhões de euros na América Latina. No caso do Facility de Investimentos no Caribe, chamado CIF, desde 2013, esse projeto já financiou 20 outros projetos na região do Caribe, alavancando um investimento total de 2 bilhões de euros. Esses facilities vêm auxiliando projetos na área de transporte, fornecimento de água e saneamento, energia sustentável, desenvolvimento urbano e gestão de resíduos. São áreas em que muitos dos parceiros se interessam e são muitos desafios que são enfrentados por essas regiões. Portanto, eu também gostaria de mencionar que exatamente 2 semanas eu tenho a satisfação de dizer que fizemos o lançamento oficial de um processo de apoio de vida que é chamado o Programa de Saneamento Básico para as Comunidades Rurais no estado do Ceará, que vem junto com a mudança climática. E temos também a satisfação de termos a presença do governo do estado do Ceará, do embaixador do Brasil, do embaixador da Alemanha e o QEW. E esse projeto também está alinhado à nova regulamentação do Brasil, que foi discutida ontem no evento. Então, aqui trata-se daquilo que nós temos, mas não apenas isso, mas aquilo que está por vir no futuro. Todos os desafios que enfrentamos depois de toda essa pandemia da Covid-19, realmente tivemos que mudar o nosso modo de trabalhar e o nosso modo de viver até. E como eu já dizia ontem, e foi mencionado pelo chefe da missão da União Europeia no Brasil, nós lançamos uma missão na semana passada, que é a nova estratégia europeia para fomentar links mais seguros na área digital e também reforçar o sistema de saúde no mundo todo, ou seja, é um projeto muito ambicioso e abrangente. Isso envolve 300 bilhões em investimentos em 2021 e 2027 para realmente melhorar a recuperação ou ajudar na recuperação do mundo. Isso reunirá várias organizações da União Europeia e muitas outras iniciativas. O setor privado desempenhará um papel muito importante, Gaston, principalmente no contexto das PPPs. Para investir e implementar a infraestrutura, nós temos um impacto transformador, que foi o que nós discutimos ontem. Temos que fazer as coisas de uma forma melhor e temos que ter uma responsabilidade perante a sociedade. E isso depende de todos nós, para entregarmos, na verdade, coisas mais baratas e melhores. Portanto, é um grande desafio. O gap global vai exigir novas ferramentas financeiras que nós temos através da nossa estrutura financeira. E deixe-me mencionar o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Plus, que chamamos de EFS Plus, que disponibilizará 7,5 milhões em concessões e doações, e são recursos que ainda não estavam disponíveis a partir da América Latina. Então, na verdade, esta é a primeira vez que isso acontece. E isso alavancará mais de 12 bilhões de euros através de instituições financeiras europeias para a América Latina e para o Caribe. Essa é uma maneira de podermos trabalhar em conjunto e realmente alavancar os nossos projetos para termos mais sucesso. Esses fundos envolvem parcerias internacionais para reforçar o engajamento com o setor privado, que é muito importante para nós. Existem várias janelas de investimentos. Estamos falando sobre energia sustentável, saneamento, água, agricultura sustentável, temos biodiversidade, florestas, o que é realmente um foco importante, principalmente em países que possuem áreas amazônicas. E trabalhamos com desenvolvimento digital, desenvolvimento humano e
financeiro. Tudo isso ainda está em construção, mas estamos trabalhando arduamente, principalmente as nossas equipes na sede, para que tudo isso seja operacional até 2022, ou seja, no próximo ano. Eu acho que com isso eu paro por aqui e eu passo a palavra aos outros panelistas. Muito obrigada por uma descrição tão abrangente de todas as prioridades e oportunidades. Eu acho que, como você mencionou, existem várias áreas de parcerias, né, junto à União Europeia para a nossa região. E nós temos regiões altamente urbanas, urbanizadas, e a necessidade de capital é muito importante. E as garantias, claro, que desempenham um papel muito importante em novas PPPs e para a mitigação dos riscos, e ainda assim para expandir os investimentos na região. Muito obrigado. Eu acho que aqui nós temos já realmente uma parceira bastante genuína, muito verdadeira. O senhor Ishikawa, agora eu gostaria de prosseguir com a sua apresentação. Muito obrigada por dedicar esse tempo para o nosso evento. O Japão tem sido um parceiro estratégico e, não só isso, um protagonista muito presente, né, na América Latina e no Caribe. Eu gostaria de lhe perguntar como é que o senhor enxerga essa região? Quais são as prioridades da JICA, né, mediante, né, o projeto Japão, e quais são as oportunidades para trabalharmos com vocês? Bom, muito obrigado pela essa oportunidade de hoje, senhor Gastão. O JBIC, que é o Japão para a Cooperação Internacional. Eu tenho uma pergunta. Eu sou do JB, não do JICA, né? Perdão, eu me confundi. Não há problema. Nós somos uma organização, né, 100% de propriedade do governo japonês. A nossa missão é contribuir para um desenvolvimento sólido do Japão, da comunidade internacional e para a sociedade. Nós temos uma vasta experiência como um fundo participando da região da América Latina desde os anos de 1950. E o nosso compromisso, né, já é de longa data com essa região, 980 bilhões de euros de investimentos. E hoje o nosso fundo é de 165 bilhões. E o nosso foco principal é na área de infraestrutura e desenvolvimento de recursos naturais. Aqui, com relação à sua pergunta, eu gostaria de explicar o que significa o investimento em qualidade de infraestrutura. Isso foi iniciado pelo governo japonês. E, essencialmente, isso é importante para promover uma infraestrutura de qualidade que foca não somente na quantidade, mas na qualidade, porque nós vemos uma alta demanda de investimentos em infraestrutura. E isso é importante para o desenvolvimento da economia global. Nós temos esses investimentos que foram iniciados em 2019. E, com isso, eu estabeleço 4 prioridades: abertura, transparência, eficiência econômica e também sustentabilidade, entre outros fatores. Então, agora, eu gostaria de explicar com mais detalhes esses princípios importantes quando eu me refiro a investimento na qualidade da infraestrutura. Existem alguns pontos. O primeiro é maximizar o impacto positivo da infraestrutura para atingirmos as metas de desenvolvimento sustentável. Investimentos na área de criação e também transferência de tecnologia que podem realmente fomentar as atividades econômicas através de treinamento, melhorias e também investimentos privados. O princípio 2 é estabelecer eficiências econômicas e diminuir o ciclo de vida do custo. Investimentos sociais devem ter um conceito de valor por dinheiro. É importante levar em conta o custo total da construção, incluindo sua operação e manutenção. O princípio 3 significa integrar as considerações ambientais e também investimentos na área. Os impactos, por exemplo, no ecossistema, biodiversidade e clima, também devem ser levados em conta. O princípio 4 significa construir um fundo contra desastres naturais. Esses desastres naturais devem ser gerenciados e isso deve ser considerado sempre que a gente,
projeta uma infraestrutura. O princípio 5 é uma consideração social com relação a esses investimentos em infraestrutura. Esses investimentos devem ser inclusivos, incluindo participação econômica e inclusão social para todos. E, por fim, princípio 6 é reforçar a infraestrutura do governo com abertura e transparência na área de compras e esforços para dar acesso a dados de informação que também são importantes. Então, esse é um resumo de todos os princípios do QUI. E agora eu também gostaria de falar rapidamente sobre uma nova iniciativa chamada Bluetooth Network. Em 2020, a nossa organização e o governo do Japão estabeleceram o conceito de Blue Dot Network para reforçar os princípios para esses investimentos sociais. Esta rede cria instrumentos para reforçar os padrões de qualidade. O Japão, Estados Unidos e Austrália lançaram esse conceito como um esforço conjunto para promover desenvolvimento sustentável de infraestrutura ao redor do mundo. Esse é um símbolo reconhecido mundialmente de transparência e aliança e um financiamento de projetos de infraestrutura, né, sustentável. Além disso, temos os PPPs, que são muito importantes, e é muito importante que os países, as empresas privadas, os governos e fundos como o BID e institutos de financiamento como o nosso trabalhem em conjunto para ir de encontro a todos esses objetivos. Esse tipo de coordenação conjunta vai realmente mobilizar capital para viabilizar os projetos na área de qualidade e quantidade, de forma que a liderança dos países é extremamente importante. As PPPs devem ser uma parceria público-privada e não devem ser uma parceria privada-privada, o que significa que essa iniciativa não deve se ater apenas ao setor privado. Eu acredito que apenas no caso de cada país e as suas obrigações, poderemos contribuir para uma PPP genuína, criando projetos e fomentando o desenvolvimento. Nos dias de hoje, a mudança climática faz parte da nossa agenda global e também é importante levar essa agenda em conta sempre que implementarmos as PPPs. A JB, a nossa organização, tem essa política e participamos do COP. Da reunião COP desse ano e vamos reduzir as nossas emissões, né, até 2050. Nos países da América Latina, nós temos uma relação próxima com o BID, com o Banco México, Panobras, BNDES, Banco do Brasil, entre outras coisas, para dar apoio aos processos ecológicos e sustentáveis. Nós queremos aumentar o financiamento nessa região para dar uma resposta positiva às mudanças climáticas. Por exemplo, no ano passado, a JB criou um comitê para fazer um investimento na área de projetos de nitrogênio nos Estados Unidos. Gostaríamos, portanto, de contribuir com o desenvolvimento sustentável dos países da América Latina. E é só isso. Muito obrigada. Muito obrigado por uma apresentação bastante abrangente. E desculpe mais uma vez pela confusão anterior. Bastante interessante, isso está bastante alinhado também com a União Europeia, as prioridades do BID da União Europeia. São projetos bastante bem preparados que respondem a esse nível de qualidade que os projetos necessitam para conseguir atrair, então, o investimento privado. É uma nova realidade. É uma série de princípios, mas a qualidade da infraestrutura e outras iniciativas de transparência e também de justiça, diversidade, tudo isso precisa realmente ser realizado para mobilizar o capital. Vamos agora passar para o Sr. Jung Cole, do Banco da Coreia. Muito obrigado pela sua participação na nossa conferência. A Coreia também tem uma boa experiência com as PPPs.
também existe todo um ecossistema que dá apoio ao desenvolvimento das PPPs, com uma série de iniciativas e também é um parceiro estratégico do BID. Gostaria de saber como o senhor vê as suas prioridades e os instrumentos que tem também para apoiar o desenvolvimento das PPPs. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de dar uma visão geral dos nossos programas de financiamento e dos projetos. Temos 3 ferramentas de investimento, por exemplo, acionário, patrimonial, e temos também desenvolvido cada vez mais projetos de PPP junto a empresas coreanas, que então participam como patrocinadoras dentro desse contexto. Enquanto isso, existem também outras ferramentas e fontes de investimento, como os planos de cooperação e desenvolvimento, que temos esse programa, então, do governo coreano, que começam, então, com o início das operações realizadas pelo governo coreano e em termos de financiamento que sejam favoráveis e possam, então, fornecer garantias. Vou agora apresentar as nossas prioridades e estratégias para o desenvolvimento das PPPs na América Latina e no Caribe. E, com relação a esse assunto, temos que considerar todos os mercados, a importância desses mercados para a Coreia e o Sudoeste Asiático, e os projetos de PPP nessa região vão continuar a aumentar no futuro, considerando a demanda por infraestrutura que tende a aumentar e também a necessidade de desenvolvimento e também toda a questão do carbono. E isso tem uma demanda na infraestrutura e os arranjos de PPP podem então ser utilizados. E quando pensamos no Chile, no Brasil, no México e na Colômbia, que estão bem equipados comparativamente com os projetos de PPP e as medidas adequadas. E pensamos também nas TICs, no desenvolvimento de recursos hídricos, transporte, entre outros que têm uma alta demanda na região da América Latina. E as empresas, então, têm compatibilidade em todas essas áreas e, claro, que existe também a conscientização global da ESG, esse tipo de investimento, que também vai fazer parte dos projetos de infraestrutura, quando pensamos, então, na questão financeira, e isso se aplica aos projetos da região latino-americana e do Caribe. E há maneiras, então, de garantir essa presença nos mercados dessa região, e pensamos também nas medidas que se seguem. Por exemplo, a questão da cooperação com os MDBs na região, como, por exemplo, o trabalho do BID, entre outros. E existe, então, um conhecimento de trabalho sobre o ambiente das PPPs na região, com alto nível de comunicação em cada um dos países da região. E, por outro lado, temos também um relacionamento sólido com as empresas coreanas que têm bastante experiência na área e realizam negócios na região. Em segundo lugar, continuamos também a introduzir novos esquemas de financiamento para atender às necessidades de todos esses projetos. Por exemplo, a prestação de serviços de financiamento do metrô do Panamá, por exemplo. E também
conseguimos utilizar um programa coreano e também continuamos a promover parcerias estratégicas entre as empresas coreanas e as empresas espanholas e locais, que têm uma presença bastante forte na América Latina e no Caribe e no contexto das PPPs. Acredito que as empresas coreanas têm tecnologia avançada e eficiência para a implementação de todas essas capacidades. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Yongo. Gostaríamos agora de voltar a falar com o Dr. José Maria Blasco Luiz. Muito obrigado, José Maria, pela sua presença. E esperamos que, como já dissemos, com toda a diversidade de parceiros que temos, a Espanha tem estado bastante ativa como parceiro do BID e as empresas espanholas são também fundamentais, protagonistas nessa área, como cooperadores e também como empresas de financiamento. Gostaríamos de ouvir, então, a sua visão, a visão das SECs da região e todo o apoio que se dá à infraestrutura e nas PPPs. Muito obrigado, Gaston. Em nome do governo da Espanha, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar hoje dessa interessante conversa sobre um assunto tão importante para o nosso futuro e de todos esses países, como os da América Latina e do Caribe, tão importantes para a Espanha. Em primeiro lugar, vamos falar do financiamento e do seu papel, mas gostaria de falar também do ICEX, né? Ou seja, a nossa instituição financeira de comércio e investimento, e gostaria de falar de como promovemos o setor de infraestrutura em todo o mundo. Devido ao trabalho do nosso comitê econômico, do gabinete espanhol, trabalhamos no mundo, especialmente nos países latino-americanos, identificando então alternativas e contrapartes que querem compartilhar com as empresas espanholas o apoio a projetos em áreas diferentes do mundo, inclusive uma das prioridades nossas é a América Latina. Então, faremos sessões interativas com as contrapartes espanholas, e B2B, B2C, criando então esse contato com todos os atores do setor de negócios. E temos então em 2020, o ano seguinte foi bastante difícil, mas conseguimos organizar centenas de projetos e trabalhando com mais de milhares de empresas da Espanha e do mundo inteiro, especialmente na América Latina. E esses setores, o nosso foco é recursos hídricos, transporte, energia, portos, aeroportos e também data centers, ou seja, que haja o máximo de digitalização, recuperando então toda a infraestrutura de que discutimos. Vamos também falar que organizamos missões também comerciais para a Espanha e também com objetivos técnicos. E estamos felizes em poder compartilhar o nosso conhecimento e experiência com as PPPs bem-sucedidas aqui na Espanha e todos os países que também participaram. Com relação a financiamento, existe também um compromisso claro da Espanha para o financiamento da infraestrutura de todo o mundo, especialmente na América Latina. E gostaria, então, de falar das diferentes fontes de financiamento das autoridades espanholas e do setor de infraestrutura. Primeiro, o Ministério da Economia, que tem um trabalho de colaboração bastante importante com o BID, especialmente com fundos de assistência técnica, desenvolvendo então a infraestrutura e também financiamento de projetos de pequena escala relacionados à infraestrutura e especialmente com relação à questão social, de inclusão social. E os ministros da Economia têm trabalhado, então, com os projetos de infraestrutura na
América Latina. Depois, financiamento que vem também do ministro de Assuntos Estrangeiros. São iniciativas diferentes para o financiamento da infraestrutura em todo o mundo, inclusive especialmente na América Latina. E por último, o terceiro, era o segundo, né? E agora o terceiro, são as diferentes maneiras de financiamento do Ministério da Indústria e Comércio da Espanha. Além das atividades tradicionais que realizamos na Espanha, garantindo o investimento, também incluindo a infraestrutura, não é algo totalmente novo, porque já trabalhamos nos últimos 10 anos nesse sentido, mas isso se torna cada vez mais importante. É uma ferramenta importantíssima para o financiamento também da oferta e também de financiamento para o setor financeiro, aos projetos de PPP e também financiamento com diferentes parceiros, por exemplo, empresas privadas e bancos também que financiam projetos de infraestrutura, e trabalhamos também com comissões de financiamento e falamos das PPPs, e precisamos ter também trabalhar em cada um dos países onde se desenvolvem esses projetos, e as empresas espanholas precisam então estar envolvidas como todos os stakeholders nesses veículos de propósito especial, SPV. E existe também um financiamento bastante rigoroso para o lançamento, e as empresas espanholas trabalham com as empresas estrangeiras nesse ponto. E também, como representante da União Europeia, trabalhamos também com diferentes atores financeiros da União Europeia e falamos, então, do financiamento do Ministério das Indústrias, e trabalhamos também com a combinação de outras fontes de financiamento que vem da União Europeia. E, finalmente, temos um novo instrumento também que foi recuperado nos últimos anos e tem a ver com os projetos de financiamento, de como queremos encorajar, então, a construção dessa infraestrutura na América Latina, porque trabalhamos agora com o Ministério de Infraestrutura da Espanha e também a questão do reembolso do financiamento para os estudos de viabilidade para a infraestrutura futura em todos esses setores que mencionei na América Latina e nos países do Caribe também. E são instrumentos que precisam virar mesa de negociação. Temos operações de consultoria, entre outras, e as empresas espanholas, então, têm trabalhado nesse sentido. E também financiamento não reembolsável para esse tipo de estudos de viabilidade, para a construção da infraestrutura. E o último ponto é a questão da flexibilidade dos serviços. Temos também opções diferentes para o financiamento da infraestrutura em todo o mundo, com abordagens diferentes, falando, então, no Comitê Econômico da Espanha, falando com diferentes países, com relação a diferentes contrapartes para participação dentro dessas operações todas. Muito obrigada. Muito obrigado. Está acabando o nosso tempo. Gostaria de agradecer a todos pela presença e pelas suas falas. E acreditamos que as ideias foram bastante claras para as plateias aqui regionais e falaram de diversos instrumentos e oportunidades para poder trabalhar com todos os parceiros da região para o desenvolvimento da infraestrutura, para conseguirmos realmente preencher essa lacuna da infraestrutura. Muito obrigado.